Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias e Conexões. E o programa de hoje eu só posso dizer para vocês que eu vou começar já muito emocionada. A minha convidada de hoje, ela é uma mulher que me inspira. Ela é uma mulher à frente do seu tempo e quando eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, eu vou dizer para vocês que eu fiquei mais encantada ainda. Ela é uma mulher muito forte, é uma mãe exemplar, uma nona que os netos são extremamente apaixonados e uma esposa que eu tenho certeza que o Dr. Emi ganhou na loteria. Então eu vou começar o episódio de hoje, para não quebrar o protocolo do programa, agradecendo a doutora Cleusa Coral Granem por abrir esse espaço na sua agenda. Só para vocês saberem, esse namoro para que acontecesse hoje, né, doutora Coral, tem algum tempo. Mas é um prazer estar conversando com você e queria cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo. Eu estou aqui com muito prazer porque eu gosto muito de você, porque eu admiro, eu a conheci como administradora do hospital e tive a oportunidade de conhecer a Milena em situações difíceis, porque lidar com um grupo grande, como é o Hospital de Olhos Sadala Mengani, tem muitos desafios. É verdade, só a doutora falar, eu já estou aqui ó, com o olho cheio de água. E eu não sei se a doutora sabe, mas a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer a doutora pessoalmente, eu ainda não morava em Joinville. Eu vim até Joinville para conhecer toda a estrutura do hospital, eu ainda trabalhava pela Holding, no grupo em São Paulo, e foi em um evento, doutora, de reconhecimento dos funcionários por tempo de casa. E foi uma homenagem no auditório do Hospital Sadala Mengani que eu jamais vou me esquecer, que é um dos pilares fundamentais do hospital, e eu tenho certeza que a doutora contribuiu muito para que isso fosse uma identidade, que é reforçar o quanto as pessoas fazem parte de uma instituição. Eu tenho uma forma de liderança que agrega as minhas, sempre quem trabalha comigo. Uhum. E eu dou muita importância à minha equipe, sim, tanto de casa, sim, quanto do hospital. É sem equipe você não faz nada. É verdade. Então, muitas vezes eu dou essa liberdade de elas tomarem iniciativas. Uhum. A iniciativa não foi bem do meu gosto, mas eu fico quieta, porque eu não quero cortar a iniciativa delas. Eu gosto das coisas apresentadas prontas e não problemas que me trazem para resolver. Problemas para resolver, eu tenho os meus. Eu valorizo muito as pessoas que trabalham, sim, comigo. Sim. Nunca as esqueço. É verdade. Tenho o maior carinho. E assim, para aquela equipe que trabalhou comigo 30 anos. Sim. Os meus pacientes iam lá, adoravam ir lá porque eram chamados pelo nome, uhum, porque sabiam o nome de todas elas e ganhavam uma atenção muito especial. É um legado. E quando eu assumi a administração do hospital, a doutora já não estava. Mas o que me marcou foi realmente, mesmo a doutora não estando no hospital, toda a sua trajetória, todo o seu legado permaneceu intacto. Isso me encantou, porque as pessoas, eu conheci a doutora nesse evento e quando eu assumi a doutora já tinha parado e todo mundo falava. Então eu via a doutora Coral, sem a conhecer pessoalmente, como essa pessoa que realmente tem uma liderança nata, tem uma proximidade e que o respeito e a admiração foi conquistado. Não é algo que foi imposto, A doutora conquistou e todo mundo que falava o nome da doutora se emocionava. Então, eu tive a oportunidade de conviver com várias pessoas que trabalharam por muitos anos com a doutora e com o Dr. Emi, e que é simplesmente lindo ver como elas contam como tudo começou, como a doutora desbravou muita coisa, foi responsável por liderar muitas coisas dentro do hospital, não só dentro do hospital, mas fora também. A gente vai falar muito sobre isso no nosso bate-papo de hoje. E que me admira, doutora Coral, é ter uma mulher à frente do seu tempo. A doutora sempre foi à frente do seu tempo. Nunca se conformou em ouvir aquele você não pode ou você não deve, Eu até erro, mas quando eu tenho um objetivo, eu vou em cima dele. Perfeito. É isso mesmo. Isso é marcante. Olha, eu até tenho... Hoje eu vou ter um auxílio aqui, tá? Eu vou ler sobre a doutora Coral e a gente vai falar aqui
sobre várias coisas, só para vocês entenderem a importância da figura da mulher, da mãe, da esposa, da médica, da empreendedora. A doutora Cleusa Coral Gunning, ela é PhD e ela pode falar com autoridade sobre a complicada arte de ser mãe de 2 filhos, que também são oftalmologistas, doutor Vinícius Coral Gunning e doutor Ramon Coral Gunning, esposo, marido, que também é oftalmologista. E a doutora também, ela sempre foi uma profissional com destaque na área, não só na área científica, mas também na área social. Ela é oftalmologista com doutorado na USP e especialista em saúde pública pela Universidade de Ribeirão Preto. Foi cofundadora do Hospital de Olhos Sadala Mingani, que não é conhecido somente em Joinville, é conhecido mundialmente, respeitado mundialmente, e colaborou intensamente para o seu conhecimento, reconhecimento nacional e internacional. Parou de clinicar em 2019, né, doutora? 2019. Ah, isso mesmo. Após ter dedicado, gente, quase 46 anos à oftalmologia. E também à gestão da Soblec. E do departamento de lentes de contato também, né, doutora? Sim, sim. A Soblec é a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refração. Isso mesmo. Gente, vocês acreditam que ela exerceu 28 cargos na oftalmologia brasileira e vários na internacional? Doutora Coral, quando eu li isso, eu fiquei assim impressionada. E você não sabe, eu só não fui presidente da Internacional porque o Emir não queria. Porque o Emir sabia que eu ia ter que viajar muito. Mas aí eu sempre, como eu sempre fui um pouco determinada, eu coloquei embaixo do meu travesseiro assim, vou aceitar, e no outro lado, não vou aceitar. Aí um dia embaixo do travesseiro o papelzinho estava vou aceitar, no outro dia ele estava não aceitar. Aí eu pensei assim, não, o que é mais importante na minha vida? A minha profissão, o meu marido, minha família? A minha família. Sim. Então eu vou fazer a vontade do Emir. Ai, que lindo. Que lindo, isso é muito bonito. Gente, a doutora Coral, ela organizou e programou 100 simpósios. 100, exatamente 100. 100 simpósios. E o 100º foi em 2023, que eu tive a oportunidade e o prazer de participar. Depois de ter, em 23, a doutora já tinha parado de clinicar, e foi um assunto de extrema importância, né, o qual a gente não pode deixar de falar para o futuro das nossas crianças, que foi o controle da miopia. Controle da miopia. Quando eu deixei de clinicar, eu já estava investindo, explicando para os pais, eu já tinha conhecimento de tudo que estava rolando no mundo, no Oriente especialmente, onde as crianças estudam mais e usam mais aparelhos eletrônicos, o crescimento da miopia relacionado a esse assunto. Então, eu saí e aquilo ficou comigo. Passou a pandemia, eu disse, sabe o que? Eu vou liderar esse assunto para esclarecer os pais como eles podem ajudar seus filhos a não ter que tem miopia, a não ter uma evolução fantástica, que acontece, e também evitar que aqueles que têm geneticamente a herança ainda passem a ter miopia. E mesmo que não tenha uma herança genética, o uso dos aparelhos celulares, especialmente, ou de todos os eletrônicos, numa distância perto por muito tempo, vai ocasionar o crescimento do olho e causar miopia. É verdade. E foi um simpósio que foi muito importante, não só para as pessoas que estão diretamente ligadas aos profissionais, aos oftalmologistas, aos pediatras, mas foi um alerta muito importante para os pais, doutora Coral. Nós estamos acompanhando, né, uma juventude que está cada vez mais eletrônica. E isso causa danos que muitas vezes os pais demoram a perceber, né? Claro. E trazer esse esclarecimento para a população foi espetacular. E fazer com que isso não fosse só um tema falado uma única vez, né? Deve ser lembrado sempre. E com a ajuda do Dr. Renan Ferreira, que é médico do hospital, ele continuou esse trabalho. E nós envolvemos os pediatras, houve um atendimento da população, né? E continua. Esse tratamento dessas crianças continua
E foi um projeto bem interessante mesmo. Lindíssimo, lindíssimo. Outro ponto importante, gente, a doutora coordenou mais de 30 programas comunitários de prevenção à cegueira ou recuperação visual. Alguns nos municípios do Nordeste de Santa Catarina, especialmente aqui em Joinville, né, doutora? E alguns também de nível estadual, né? Atingindo diretamente o público-alvo de mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, quantas vidas transformadas. A equipe dos oftalmologistas do nosso hospital me deu todo o apoio, mas sempre eu chegava, propunha um projeto comunitário, eles tinham que trabalhar de graça sábado e eles iam trabalhar, nós fazíamos mutirão, nós conseguíamos os ônibus da Gideon, da Transusa para pegar as crianças ou pegar os idosos em determinados pontos, levavam no hospital, nós fazíamos atendimento, a seleção, tinha assistentes sociais trabalhando para encaminhar essas crianças ou essas pessoas mais velhas. E também envolvemos a sociedade joinvilense, as empresas deram apoio, entidades como o Lions esteve muitas vezes com a gente. E eu acho que todo trabalho comunitário, ele não tem o objetivo principal, aquelas pessoas que vão no hospital naquele dia, que são operadas quando necessário, que fazem o tratamento, mas eu levantava às 5 da manhã, porque eu tinha que me arrumar, para 6 horas estar numa rádio e divulgar, porque a educação de prevenção à saúde, prevenção à cegueira, esse é o trabalho mais importante, é educar a população, como cada um pode cuidar da sua saúde. Não se pode ficar esperando que o governo dê tudo, que o SUS dê tudo. Não, você tem que evitar chegar no ponto de precisar do médico. Verdade, prevenção, a doutora falou a palavra que... A nossa medicina no Brasil ainda é muito curativa, não é preventiva. Verdade. Temos trabalhos importantes, até fizemos escola nisso, em outros estados. Sim. E tem trabalhos importantes, mas são locais. Então, não há um trabalho nacional. É verdade. Até em Joinville, tem agora uns vereadores que estão precisando da ajuda de oftalmologistas para que seja, para que as crianças, ao entrarem na escola, elas tenham que apresentar também um exame de vista. Olha, essa eu não sabia. O quanto é importante, né, doutora? Porque muitas vezes o pai, a professora não percebe. E aí a criança tem alguma dificuldade de aprendizagem. E aí, muitas vezes, é o último ponto a ser analisado, né? Eu tive uma criança que até hoje ela está na minha lembrança. A mãe levou e disse para mim, doutora, eu vim para ver se tem alguma coisa na visão. Mas eu acho que ele é só muito vagabundo, coisa assim, sabe? Coisa arada. O menino do lado. Eu amarro ele no pé da mesa para ele fazer os deveres. Coitado. Aí ele tinha 8 graus de hipermetropia. Meu Deus, como ele não enxergava nada, tadinho. Depois eu retirei o menino da sala e disse, olha, mãe, você vai ter agora que se penitenciar. É verdade. Mas a pessoa não tem culpa, não né? Não tem, né? É informação, o que a gente acabou de falar da prevenção, né? Muitas vezes ela nunca foi ao oftalmologista ou não teve essa... Não, a educação, sabe, quando eu comecei em 1979, 79, eu vim para Joinville para começar a trabalhar mesmo no final de 73, começo de 74. Eu já fazia nas escolas, mas eu ia lá na turma, eu aprendi. E depois a gente, com a MUNESC, a Associação dos Municípios Nordeste de Santa Catarina, que eram 7 municípios, nós treinamos 2.400 professoras, falamos primeiro com todos os prefeitos, secretários, aí fomos treinar as 2.400 professoras,
dar para elas o porquê da coisa. Perfeito. E como fazer esse teste nas crianças. Foram 88 mil crianças testadas entre 3 e 15 anos. Meu Deus. E 88 mil dessas todas, elas foram encaminhadas para o oftalmologista. Então, muitas era falso positivo, né? Sim. O teste, apesar do teste e reteste, as informações às vezes são erradas. E eu fui trabalhar no SUS para atender as crianças que teriam que ir para o SUS. Eu trabalhei no SUS de 1980, quando foi esse programa grande, até 1983. Nossa, doutora. Com o compromisso que eles me mandariam só as crianças. Depois eu saí. Mas eu tinha sido concursada, Sim, tinha passado, sim. mas estava enrolando, né? Porque o consultório estava assim, então tudo bem. Mas muitos outros projetos importantes. Sim. A educação do pediatra, na época, também era falha a esse respeito. Então, é isso aí. Os trabalhos comunitários, eles são importantes para a educação. Muito, muito. Gente, a doutora, além de vários artigos e trabalhos publicados, ela escreveu 19 livros e manuais que tiveram várias atualizações, né, doutora Coral? 19 na área da oftalmologia. Meu Deus do céu, é muita coisa. Muitos com colaboradores. O primeiro, que foi o que colocou meu nome para ser olhado pelos oftalmologistas brasileiros, foi que quem me conheceu foi o catedrático da Unicamp, que depois também foi da USP, foi das duas durante um determinado tempo. E ele se interessou por mim e pediu para eu escrever um livro com ele. Muito bem, aquele nós escrevemos juntos. Os outros todos... A doutora? Não, aí o que era da parte dele, ele já tinha confiança e tal. E um deles que nós dois escrevemos foi publicado nos Estados Unidos. Eu tive a felicidade de ir na biblioteca de Harvard e encontrar o nosso livro lá. Que emoção! Ele está na minha prateleira. Mais que merecido, mais que merecido. A doutora Coral, dentre mais de 30 prêmios por ela recebidos, destacam-se os títulos de cidadã honorária de Joinville, que eu participei do evento, cidadã benemérita de Siderópolis, sua cidade natal, né? Eu jurava que a doutora era de Nova Veneza. É porque são cidades porque eu cresci bem próximas, cresceu em Nova Veneza. São cidades bem próximas. E também, gente, a medalha Anita Garibaldi, a mais importante medalha do governo do estado de Santa Catarina. Foi um presente bem grande. É merecido. Presente Obrigada. Merecido. Doutora Coral, e eu também, a gente foi conversando, fui elaborando algumas perguntas, porque o tempo é curto e muita coisa para a gente falar nesse podcast. E eu queria saber como é que tudo começou e o que inspirou a doutora a fazer medicina. Eu tive muitas fases na vida. Eu nasci em Siderópolis, com 1 ano e 4 meses eu fui morar em São Bento Alto, interior de Nova Veneza, numa colônia italiana. Sabe, aquelas pessoas que uma ajuda a outra, e eu amava aquelas pessoas. Eu achava que eu estava um pouco fora do lugar, porque eu sempre estava reparando naqueles costumes italianos muito antigos. Eu achava que aquilo tinha que evoluir, mas tudo bem. As pessoas eram maravilhosas. E meus pais eram muito generosos. Qualquer problema que eles tinham, meu pai que levava para o hospital, meu pai que levava no banco, meu pai que não sei o quê, a minha mãe, meu pai e eu ia muito Sempre junto. presente. Levávamos muitos sacos de roupa, de coberta para pessoas mais pobres que tinham na periferia do nosso núcleo, né? E com 3 anos eu já estava bem alfabetizada, minha mãe professora. Nossa, já uma alemã assim, firme, mas ela sim era à frente do seu tempo. Imagina isso, eu nasci em 1948, você imagina
eu com 3 anos alfabetizada, com 4 anos eu lia jornal. Doutora. Jornal para os italianos, porque eles não sabiam ler em português. Sim. Nós tínhamos lá italianos natos e alguns da primeira geração. Uhum. E aquela generosidade dos meus pais inspirou. E eu, com 5 anos, eu tive algum contato com o médico, eu pensei, eu quero ser médica. Olha. Parecia um caminho certo para ajudar as outras pessoas. Sim, sim. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Mas como eu lá em São Bento Alto, Uhum. minha mãe, minha professora até o 4º ano primário, e daí eu terminei com 9 anos e não tinha estudo ali. Eu teria que ir a quase 7 quilômetros, que era a cidade de Nova Veneza, mas a minha mãe achava que o estudo não era assim como ela queria que fosse, e me incentivou a continuar estudando. Mas para que meu pai, eu era xodozinha do meu pai, era mais filha mais velha, para meu pai liberar já foi um trauma. Imagino. E eu fui estudar no internato em Tubarão, da Olha. Escola das Irmãs da Divina Providência, que era uma escola fundada por freiras alemãs. E a minha mãe, os pais dela são da Alemanha, da parte do meu pai são italianos. Ela achava que o alemão era o que era bom demais, né? Então, foi para lá que eu fui e saí com 15 anos. A gente só... Era muito longe, Sim, Tubarão, sim. era muito longe. E a gente ia 2, 3 vezes no máximo por ano para casa. Nossa, doutora, super Então eu pouco. chorava, Eu imagino. mas eu disse, eu não vou desistir. Já tinha ali o seu... Sim. Então essa foi uma fase mais da minha infância. A segunda fase, que eu vivi um pouco mais conturbada, foi... Eu queria fazer medicina, mas em Tubarão só tinha para ser para o magistério, que era dentro do próprio colégio interno, que era onde meus pais queriam que eu ficasse. E o clássico, línguas e coisas do tipo. Mas eu queria medicina, eu precisava de física e química. Sim. E daí, o que eu ia fazer? É. Meus pais não tinham as condições financeiras, até tinham, mas eram 6 filhos, porque essas alturas eram 6 filhos. Bom, meus pais disseram, não, você vai ficar no internato. Ai, Mas eu quero fazer medicina. E meu santo é muito forte, meu santo é muito forte. Eu saí, terminei o 4º ano do ginásio, que agora já diz outra coisa. Não sei se é 8ª ou 9ª série. Abriu vaga para as mulheres fazer o científico no colégio dos rapazes. Nossa. Que era o Colégio Deon, que hoje é o Unisul. Né? Sim. Então, aí eu fiquei assim, louca de feliz, mas em casa era um drama. Eu imagino. Não, você tem que ficar, você tem que ficar. Não, eu acho que eles queriam que eu fosse professora e também para eu estar protegida dentro do colégio. Cuidado, né? Chegou o dia, em casa foi um drama, eu só chorava. Chegou o dia da matrícula e eu tive que ir para lá. Aí falei direto com uma amiga minha que morava, ela disse assim, não, mas eu vou falar com a minha mãe para você ficar na minha casa. Olha. Arrumei pensão na casa da amiga, fui no colégio Deon, me matriculei. Fui à tarde no Senador Galotti, que era para o magistério, me matriculei. Eu disse, sabe o que mais? Eu vou fazer o que eu quero. Pronto, tá bom. Aí, chegar em casa, meus pais, gênio forte, os 2, escorpião, Vixe, os 2, imagina. Eu estava com o coração em tumulto. Como é que eu vou falar para meus pais? Sim. Aí cheguei e disse, olha... Como vocês querem, eu vou ser professora. Mas eu sabia que não era só isso. Mas eu vou fazer medicina porque é o que eu quero. E o que vocês vão mandar de dinheiro para mim, era o que vocês mandariam para o internato, eu vou dar conta de tudo. Gente. Muito bem. E essa foi a minha segunda grande batalha. Nossa, doutora. E teve terceira, teve quarta. Mas o mais importante é que eu fiz o que eu queria
eu não queria desistir, mas também queria que meus pais ficassem felizes. Com certeza. E deu tudo certo. Deu. E eles Deu. se conformaram. É verdade. Se conformaram. E a doutora, logo quando começou, contou um pouquinho pra gente, né, abriu a vaga no colégio dos meninos da época. A doutora viveu essa época do machismo. Sim. A doutora enfrentou isso. Como é que foi, doutora Coral? Porque muitas vezes a gente conversa, né, com os jovens, ou pessoas até que não são tão jovens e que não viveram. Mas eu tenho certeza que não foi fácil. Você sabe que essa é uma pergunta que me fizeram inúmeras vezes. Você não teve problema com os homens? Eu digo, não, eu não tive problema com os homens. Eu não tive. Por quê? Nós éramos nesse colégio, no Colégio Deon, que eu fiz o científico, eram 800 de sexo masculino, Nossa. porque tinham mais jovens e mais velhos. E duas meninas que entraram, uma que fez engenharia civil e eu. Duas, doutora? Duas e Meu 800. Deus, para 800. Aí você me diz, se eu tive algum problema com os colegas? Não tive. Não lembro de ter tido nada chocante. Nada. Eu tive com professores. É? Eu tive com professores, inclusive um padre. Eu fui... Olha, eu passei muito trabalho. É mesmo, doutora? Passei muito trabalho, a coisa foi assim, de me prender num quarto, mas eu gritei, eu fui salva e nada de... Porque meu santo é forte. Né? Mas aquilo me deixou muito mal. Claro. Muito mal. Com certeza. Fora isso, eu sofri uma cirurgia ortopédica no primeiro ano do científico e no segundo ano, 45 dias de cada ano, eu estava fora da escola. Sim. O mesmo professor que me atendia no colégio de manhã era meu professor à tarde no normal, no magistério. Eu pedi socorro para meus pais volta para casa. É, claro. Eu digo, epa, não volto. Eu queria me desabafar. Sim. E tomei um outro rumo. Eu decidi sozinha o que eu ia fazer. Eu me matriculei, fui terminar o científico em Florianópolis. Não terminou lá em Tubarão, foi para Floripa. Florianópolis. Olha. Foi para Florianópolis. E aí eu fiz o científico e o normal lá, mas no final as coisas... Deu tudo certo. Já no ano seguinte passei na medicina, no primeiro vestibular. Sim. Eu tinha muita base, minha mãe era muito boa professora. E eu tinha um português muito bom, então tinha muitos colegas que eram melhores do que eu na física, na química, mas rodaram no português. Olha. Então, eu estou aqui por obra e vontade. Não, e muito esforço e dedicação da senhora. Também, claro. Porque, sim, é o que eu percebo muito, né? Muitas vezes tem pessoas que são esforçadas, mas que também, como a doutora acabou de falar, não tem bagagem e precisa buscar. Precisa ter um embasamento em português. Se eu não tenho tanta afinidade com a matéria, eu preciso correr atrás. Obstáculos a gente sempre vai ter na vida, né? E cabe a gente enfrentar, né? E seguir em frente, ou ficar, céu, azar, e a vida vai passar. Não, eu sempre corri atrás e não deixei de me divertir. É isso Eu mesmo. ia à festa, eu organizava a viagem dos colegas, organizava a festa no Clube de Tubarão. Olha! No Clube Central, é 7 de julho o nome do clube. Existe até hoje, é um grande clube. Sim. E eu aproveitei todos os minutos. Todos os minutos. Que bom. E qual o desafio que a doutora considera que foi o maior desafio da sua vida enfrentado até agora? Uau! Foram tantos tropeços que eu tive, mas eu levantei sempre. Eu acho que tem coisas que você pode superar e outras que você precisa abdicar, tá? Então, pensa, minha vida é muito longa, eu vivi bastante, eu acho que nós vamos deixar essa história para depois, o maior desafio.
Foram eu muitos. assisti, eu tive vários desafios. Tá? Primeiro, como eu comecei oftalmologia sendo especialista em glaucoma e também lente de contato, segmento anterior, córnea, que tem tudo a ver com lente de contato. Sim. E as pessoas hoje que falam, lente de contato, lente de contato descartável. Não, eu não estava trabalhando com lente de contato descartável, não existia na época. Eu trabalhava com lentes que corrigiam a visão de pessoas que não tinham condições de enxergar de óculos. Sim. E que não tinha cirurgia. Meu doutorado foi em ceratocone, que nem era conhecido pelos próprios oftalmologistas. Nem era desconhecido por todos, era né? bem. Então, córneas tortas, córneas operadas de transplante, acidentadas. Esse era o meu foco. Tanto que eu acabei virando referência. Eu recebia clientes de todo o país enviados pelos próprios médicos. Sim. Então, em 1984, eu já dei minha primeira palestra. 10 anos depois, eu, do interior de Santa Catarina, fui a única, como por muitos e muitos anos, Emília e eu éramos os únicos que não éramos professores de universidade e estávamos dando palestra. Eu dei minha palestra no Plaza, em Porto Alegre. Porto Alegre. E depois, uma coisa eu aprendi, né? Os homens não me aceitaram, meus colegas, eles não me aceitaram porque eu era bonitinha, boazinha, nada. Eles sempre observam a mulher para depois eles respeitarem. É verdade. Depois eles respeitarem. O homem, sua formação, ele tem os seus diplomas, então ele é... Verdade. Ele é aceito para a equipe. A mulher não. Ela tem que apresentar o que ela fez. Verdade. Ela tem que provar o que ela fez. Verdade. Isso eu descobri muito cedo. E eu tive posicionamentos que adquiriram, que eu fiz com que me respeitassem. Por exemplo, lembrei uma coisa agora. Eu tenho muitas histórias, é melhor não cutucar. Mas assim que é bom. Eu passei no vestibular, nós éramos 45 homens e 5 mulheres na medicina. Nós só tinha 46 vagas na Faculdade de Medicina de Florianópolis, do Estado, porque era a única do Estado, era federal. E nós recebíamos 2 salvadorenhos que tinham uma bolsa, alguma coisa assim, de El Salvador. E eu estava muito tranquila na minha. Primeiro, eu cuidei porque nós tínhamos os trotes, né? Aí eu fui de roupinhas mais usadas e tal, me cuidando, não aconteceu nada. Olha. O primeiro dia que eu botei minha roupa nova, eu levei um trote, jogaram até tinta de pintar parede na minha cabeça. Meu Deus! E gasolina estava restrita. Foram buscar a gasolina num posto para jogar em cima de mim. Mas depois eu fui rainha da medicina. Eu desfilei num carro alegórico ao redor da Praça da Figueira, em Florianópolis. Mas acontece o seguinte, eu fui rainha por quê? Deus perguntava, quando uma menina nascia, você quer ser bonita ou quer ser médica? Então, a concorrência era pequena ali. Até parece. Até porque eu tinha mais cara de pau. Mas o que eu ia contar foi porque no primeiro mês eu entrei na sala de aula um pouquinho atrasada. Eram só, imagina, 40 e poucos alunos. Tudo separado. Tinha um corredor no meio e parede e janela. Eu entrei, não tinha lugar na frente, o professor já estava falando. Eu fui entrar na terceira fila para ficar mais perto e ficava encostado da parede. Eu pedi licença, mas infelizmente a maioria lá não tinha o mínimo de educação,
Não tinha educação, porque a educação vem de casa. Você tem que ensinar a ser gentil com as mulheres, a você se levantar para passar num lugar. E, coitados, não tinham. A minha turma era bem... Era bem diferente, até das outras. Tinha gente de tudo quanto era lugar, menos do Estado. Um levantou, o outro não levantou, eu fui passando devagarinho e um colega lá atrás gritou, passa a mão nela. Eu me virei. Doutora. Vem aqui e passa. Palmas de todos os rapazes. Imagino. O professor deu o maior show. Eles aprenderam a me respeitar. Isso mesmo. Nunca mais pegaram no meu pé. Olha. Nunca mais. Aprenderam a lição. Aprenderam a lição. Depois ele veio, pediu desculpa para mim na frente de toda a turma. Eu já namorava o Emir, ele foi pedir desculpa para o Emir. É um amigo que eu até hoje tenho contato. Olha! É um amigo que até hoje tenho contato. Olha. Então, foi coisa assim. Não foi nada de importante, mas eu sempre batalhei para ser aceita. Sim. Porque, não sei se você lembra, no começo do século XX começou a entrar no Brasil alguns conhecimentos sobre a onda de feminismo. Sim. Né? Então, o que as feministas ricas queriam? Queriam participar dos bens do marido e queriam votar e ser votadas. Nós, as do meio, queríamos ter estudo, educação e ciência. É verdade. E as operárias, que trabalhavam horrores e tinham que dar conta do trabalho de casa, elas queriam maiores salários. Mas isso entrou no Brasil mesmo depois dos anos 60, 1960, e lá no interior, onde eu morava, italianada, bem machista, demorou muito mais, né? A essas alturas eu já estava até casada. Já estava até casada. É isso aí. E eu li o livro da Simone de Beauvoir, que entrou com a segunda onda de feminismo. Um livro Segundo Sexo. Eu li aquilo, achei muita coisa boa, mas achei umas coisas que não valiam a pena, entendeu? Sim. Não estava de acordo com tudo, não. Por quê? Porque nós... Para que querer ser igual aos homens? Nós não somos iguais aos homens. Verdade. Nós temos o benefício da maternidade, nós temos a capacidade de uma amplitude de visão sobre as coisas. É verdade. Nós temos um sexto sentido muito mais apurado. Os homens têm músculos fortes. E eu, para dizer a verdade, adoro que meu marido faça ginástica, tenha músculos fortes, carrega minhas malas, carrega minha bolsa, que para ele não tem problema, nem que seja vermelha, branca, azul, não tem problema. Abre a porta do meu carro, paga minhas contas, paga as contas da casa. Não, muito obrigada, eu prefiro ser mulher. Concordo e ter meu marido homem. É isso então, mesmo. Assim, tem coisas que o feminismo passou do ponto. Sim, foi exagero. 180 graus, não estou de acordo. Vamos para o meio. Verdade, verdade. É isso aí. E quando a doutora olha para trás, lá para aquela menina que aos 3 anos foi alfabetizada pela mãe, aos 4 já lia jornal, que passou por tanta coisa, a doutora imaginava que seria essa referência hoje? Não fazia nem ideia. Porque eu nunca fiz nada para alcançar... isso me lembrou outra coisa. Eu ia dizer, não fiz nada para alcançar fama, coisa assim. Isso nem me ocorreu. Eu fiz um trabalho que eu achava que devia ser feito. Sim. Por quê? Eu aprendi lá com a minha mãe. A minha mãe era muito criticada por alguns porque ela era muito, se posicionava muito, e era chefona, advogada. Ela que ensaiava o canto da igreja, então eu tinha um bom exemplo. Sim, sim. Mas ela dizia, minha filha, faça o que você acha que tem que fazer e pense, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Olha. E foi isso que eu fiz. Quando eu fiz o primeiro
grande. Eu fiz não, porque eu não fiz nada sozinha. Sim, Sem equipe sim. não sai nada. Mas quando eu coordenei o trabalho de prevenção de cegueira e reabilitação visual nas crianças em 1980, que depois tiveram muitos outros, quando eu fiz aquilo, eu recebi uma carta anônima dizendo que eu só estava fazendo esse trabalho para aparecer. Meu Deus. Aí eu peguei aquela carta anônima, como outras que eu recebi na vida. Isso. Jogou no lixo. Eu fiz exatamente o que a minha mãe fez Isso quando ela estava mesmo, jogando doutora. baralho com uma turma de homens lá. Nós tínhamos, meu pai tinha uma venda. Uma turma de homens, ela jogava baralho lá. Recebeu uma carta de crítica de outra mulher. Eu estava atrás dela. Ela fez assim. E jogou, olha. Jogou no lixo. E é isso aí. Eu tinha um objetivo, eu fiz o que eu achava que tinha que fazer. Eu acho que todo o bem que eu recebi sem pedir, eu tinha obrigação de colaborar com a minha comunidade. Sim. Como sempre tentei fazer. Do meu jeito, eu tentei fazer. Fez e faz muito. E outra coisa, eu evoluí na oftalmologia porque eu achava que meus pacientes mereciam o melhor. E eu sempre fiz o melhor que eu sabia, o melhor que eu conseguia. Eu estava sempre atualizada e sempre querendo assim que o meu paciente, o paciente que chegava até mim, ele saísse mais feliz do que quando entrou. Eu dava todo o apoio e dava o meu celular, como até hoje, quando tinha celular, né, querida? Quando tinha celular. E até hoje eu recebo mensagens de aniversário, de Natal. Ô, doutora, o fulano de tal está me dando esse remédio, o que a senhora acha? Bom, o seu olho agora não é mais aquele, então eu não posso mais opinar. Verdade. Mas eu adorei ser médica, adorei trabalhar bastante. Sim, quase 46 anos. Não, nesses 46 anos foi uma loucura, né? Porque eu fazia de tudo e bastante, né? Sim. É isso aí. É verdade. E a gente vai falar também sobre uma curiosidade que eu sei que a doutora Coral ama. Na verdade, são duas paixões que eu acho que a doutora Coral tem ali. Uma, que é viajar, e segunda é a Itália. Segunda Itália. Mas antes, deixa eu dizer agora qual foi o maior desafio da minha vida. Aquele que me consumiu anos. Ser boa mãe, ser boa esposa e ser boa profissional. Eu estava falando da minha profissão, me lembrei do drama. Do drama. Aí meus filhos, teve uma época de 9, 10 anos que eles estavam brigando muito. Eu levei na psicóloga, na Gilda. A Gilda, que era a única psicóloga que tinha, mas ou se tinha outra, não sei, ela era mais conceituada. E a Gilda fez uma análise dos meninos e disse assim, pode continuar trabalhando, não é por causa disso. Olha. A Gilda me tirou um peso, eu imagino. Preferia acreditar na Gilda, né? Claro. Mas a preocupação de os filhos não acharem que os pais eram só profissionais, né? Eu dava pouco tempo para eles, mas eu dava todo o meu amor, todo o meu carinho, eu contava historinhas, né? Ficava sempre com eles. Eu acho que eu fui uma boa profissional porque consegui também não deixar meu marido de lado. Sim. E a gente, o Emílio e eu concluímos que até que a gente foi bons pais, porque os meninos estão aí, né, seguindo o nosso exemplo, seguindo nossos passos, íntegros, né, libertos para o mundo, fazendo... Eles sempre tomaram atitudes de uma forma que assumiram o particular deles. Sim, são dois médicos, são dois profissionais, são dois pais, dois filhos que eu tive orgulho de conviver por mais de 5 anos e que todo mundo que conhece a doutora Coral admira. E admira não só por questão profissional,
Eu vejo o carinho que o Dr. Vinícius e o Dr. Ramon têm com os filhos, com as esposas, né, com todo mundo, o respeito e a humildade, né? Eu sempre falei que nas conversas, né, do trabalho com o Dr. Vinícius, eu falava assim, meu Deus, no dia que o Dr. Vinícius me chamar a atenção, juro que eu vou cair para trás, porque extremamente educado e de muito correto com tudo, e a gente, no hospital, todo mundo sempre com esse viés, e a gente sempre falava, até para chamar a atenção, extremamente íntegro. E a gente vê que tem a base. Tem a base. Uma coisa que a gente dava muita importância e que é exemplo, foi exemplo, é respeitar a outra pessoa. Se você respeita, você faz o melhor por ela. É verdade. Se você respeita, você faz o melhor por ela. Mas agora nós podemos falar em amenidades. O que mesmo que você perguntou? E uma palavra que representa, eu, Milena, particularmente, acho que representa muito a família de vocês, que é essa parte, vocês são muito humanos. Vocês têm uma empatia com o próximo, doutora Coral, que é lindo de se ver. E não é uma coisa que, as pessoas, eu vi isso uma vez. Não. Dos netos, das pessoas que estão ao redor de vocês, todo mundo Mas mundo os netos, fala. É porque meus filhos escolheram não, eles devem ter sido escolhidos, né? Por umas mulheres maravilhosas. São maravilhosas as duas. São minhas filhotas, são aquelas que me deram de presente. Verdade, são duas mulheres incríveis. Até falei com elas, eu falei, quero vocês para irem lá no podcast. A Josi já correu, doutora Marcela, eu falei, trazer aqui no podcast pra gente trazer mais mulheres, né? Pra gente falar. E falando das suas duas paixões, que eu sei que a doutora, a gente conversou bastante. Quando eu conheci a Itália, eu só lembrava da doutora, eu fiquei encantada. E eu só conheci um pedacinho. E sei o quanto a doutora gosta, o quanto a doutora estuda. E também passa isso para todo mundo, para as pessoas que estão próximas à doutora. E viajar também, né? Viajar é uma forma de conhecer outras culturas. Exatamente. Mas eu viajei para todos os países que eu tinha grande interesse em conhecer. E agora só quero voltar para a Itália, Daí o Emílio assim, marcou uma viagem. Querido, eu quero ir para a Itália, mas você só quer ir para Araquari, para Capri, né? Então eu estou com um problema. Eu acho que você vai pescar e eu vou com uma amiga. Isso mesmo. Mas é que assim, em 2019, eu parei porque eu não amasse minha profissão, eu estava feliz, mesmo no final do meu percurso profissional, eu saía às vezes 9h30 da noite, e era um dos desafios diários era manter horário. Sim. E eu perdi pacientes amigos, disseram assim, olha, eu não aguento, Coral. Eu tenho que perder a tarde toda, eu não tenho tarde para perder com você. Tá bom, eu entendo perfeitamente. Eu até começava no horário, mas cada pessoa tinha o seu problema. Então eu não posso dizer meia hora para você, meia hora para o outro. E às vezes eu passava. Eu até com o tempo fui deixando uma hora. Mesmo a 1 hora, como eu só atendia casos complicados, praticamente, eu ainda conseguia atrasar. Porque os outros colegas pediam um parecer, ou a pessoa precisava da minha atenção, né, do meu trabalho. Eles moravam longe, então eu tinha que encaixar, atendê-los e devolver para o médico. Sim. E isso fazia com que tudo atrasasse. Mas eu preferia ajudar ao máximo meu paciente e aqueles que não tinham tempo para ficar comigo, lamentei. Eu me lembro de pacientes com carinho quase todos os dias. Imagino. Uma paciente que... vontade de voltar. E não pensa, doutora? Não, mas espera aí. Eu, em 2019, parei em março, mas eu trabalhei para publicar
o último livro, que foi lançado no dia 13 de fevereiro de 2020, num congresso em São Paulo, que já teve uma porção de contaminação pelo Covid. E o Ramon era presidente da sociedade que eu tinha sido, e como ele era expoente, como é hoje, né, em Córnea, e então, como eu tinha a manha da política ali dentro, eu ajudava muito a organizar. E por isso eu parei, eu estava realmente sobrecarregada. Depois veio a pandemia. Sim. E tudo bem. Mas eu só parei de clinicar. Eu, na verdade, ainda vou me aposentar da aposentadoria. Ainda vou me aposentar, mas não tão já. Não tão Faz já. muito bem. Eu continuo, estou escrevendo memórias. É isso que eu ia perguntar. Tem um livro aí que está... Não fala nele. Memórias. Então, são memórias. Vai demorar. Escrevo memórias, experiências da vida que um dia alguém possa ler e que possa ajudar. Claro, né? com certeza. Adoro história do mundo, adoro a Itália, porque é a história da cultura humana, da evolução humana. Não, e os sumérios, e toda essa gama de pessoas que fizeram os pilares da nossa civilização, né? Sim. Então, isso sempre me agradou e agora eu tenho mais tempo para fazer, né? E muitas outras coisas. E fazer minha ginástica diária, minha fisioterapia, cuidar da minha saúde. Sim, e a doutora né? não para. Não Parou de clinicar, mas não para. Não, eu não paro. Por isso que eu digo. Mas também não quero parar. Eu estou sempre a mil. Estou sempre a mil. É verdade. E a gente falou um pouquinho, e uma coisa que eu acho linda, eu até assisti uma entrevista que a doutora concedeu em um outro podcast, que eu achei lindo e me marcou bastante. Que a família, ela tem é a base, né? A família é um pilar que é fundamental na nossa vida. E a doutora comentou nessa entrevista que, né, eu sempre falei isso para a doutora e para o doutor Emi, o quanto vocês se completam, mesmo sendo diferentes, porque a doutora já me falou, tem coisas que nós somos muito diferentes. Muito diferentes, mas nós temos algumas coisas que são básicas para um casamento. Nós temos o mesmo nível cultural, não financeiro. Sim. O dele era melhor que o meu, bem melhor. Tá? E ele namorava uma mulher muito bonita. É mesmo? Quando ele deixou dela para namorar comigo. Então também beleza não é. Mas nós temos... nós harmonizávamos na forma de educar os meninos. Uma coisa super importante, nós nos respeitávamos. Nunca houve em casa uma grosseria entre nós dois. Não quer dizer que a gente não discorda. Claro. Discordamos muito quando tinha as coisas do hospital, construção, nos tempos que eu assumia muita coisa também. Depois eu fui deixando um pouco mais, os filhos vieram, já não precisava mais. Mas grosseria nunca. E eu falei para a Miriam desses dias, você sabe que o que me conquistou em você não foram os seus belos olhos azuis, não foram os seus belos olhos azuis, foi a sua educação, a sua finesse, a sua gentileza, o seu carinho, sabe? E não é só comigo, com as pessoas ao redor dele. E diferentes, nós temos muita coisa diferente, mas nós respeitamos. Eu sou eu, ele é ele, ele tem o espaço dele, eu quero ter o meu. Isso mesmo. E pronto, tá tudo certo. E claro, pele, amor, essas coisas, né? São quantos anos de casados, doutora Coral? 53 para fazer 54 agora em março. Uau! No próximo março. É isso aí. 54 anos de... É lindo. Eu acho... É uma história linda. Meu Deus, que coisa... A gente poderia ficar aqui falando umas 2, 3 horas. O tempo, ó... Gente, eu não fiz um texto das perguntas que eu queria fazer. Porque, assim, a doutora Coral, sempre que a gente se encontra, a conversa
Flui. Flui. Meu Deus, são tantas perguntas que eu queria fazer. Acho que vai ter que ter uma segunda edição. Tenho certeza que vocês vão pedir uma segunda edição do podcast para ouvir ainda mais, porque, doutora Coral, para mim foi uma honra muito grande receber a doutora aqui. Eu admiro a doutora demais. Obrigada. Para mim, ter a oportunidade de conviver com a doutora, de conviver com a sua família, de ter tido a responsabilidade de administrar o legado que vocês, doutora como cofundadora do hospital, o doutor Emil, o doutor Sadala, que eu não tive a honra de conhecer, mas de ver que é uma instituição que faz a diferença na vida de muitas pessoas, não só de pacientes, mas de todo mundo que passou na história do hospital e que vê que é uma instituição que orgulha muito vocês, orgulha muito Joinville, orgulha muito o Brasil, de encher o peito e dizer: Hospital de Olhos Sadala Minganem, vem aqui porque você vai ter seu problema resolvido, independente de onde você foi, vem aqui porque nós temos a solução. Então, eu, Milena, fui muito feliz ali por 5 anos e na Opti por mais de 7 anos, e eu acredito muito que Deus não faz nada por acaso. Nada, ele não conecta pessoas por acaso. Imagina, a menina que nasceu na Bahia, que morou em Belo Horizonte, morou por alguns estados, veio para Joinville e teve a honra de conhecer a doutora e a sua família, de conhecer a história de vocês, de ver uma mulher que eu considero uma mulher à frente do seu tempo e que é inspiração para tantas outras mulheres, para tantas outras mães. Então, muito obrigada mesmo por ter aberto a sua agenda para estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que os telespectadores do podcast estão ali admirados. Mais uma pergunta, porque a doutora é inspiração para todas nós, mulheres. Muito obrigada pelos seus elogios. O que eu gostaria de dizer para as mulheres: escolham aquilo que é importante para vocês e não desistam, não desistam. Mostrem que vocês conseguem ser profissionais sem deixar de ser boas mães e boas esposas. Dá muito trabalho, mas é assim, você aprende, você retribui e é difícil fazer tudo isso, mas quando você consegue, você fica muito feliz, muito realizada. É verdade. Eu já ia pedir para ela fazer uma mensagem, olha como é que a coisa flui. E também quero ter a oportunidade de agradecer o doutor Emi, o doutor Vinícius, o doutor Ramon, a Josi, a doutora Marciele e aquelas crianças lindas, né? O Rafinha está tendo a oportunidade de conviver mais com o Nico ali no colégio. É isso aí. Falando nisso, só abrir um parênteses, no sábado teve a gincana do colégio, né? E eles passaram por uma série de apresentações. E eu vi o Nico, ele foi o Einstein. Doutora, eu fiquei emocionada. Eu achei a apresentação, falei: neto de quem? Filho de quem? Arrasou, tá? Foi uma apresentação. Eu nem sabia. Foi uma apresentação lindíssima, porque eles tiveram que fazer um teatro. Eu fiquei assim, ó. Eu só cutucava o Laureano, falava: olha ali. Amanhã os meninos vão comer lá em casa. Às quartas-feiras eles estão comendo. Que delícia. Lá, ou outro dia, quando não dá certo, quarta-feira. E nos domingos, sempre que estamos aqui, sim, é tudo lá em casa, porque a família é o bem mais importante que nós temos. É verdade. Então, nós zelamos por ela, e é a alegria maior da nona é ter aqueles netinhos junto. Muito obrigada para todos. E, claro, que com toda a minha idade, eu teria muita história para contar, mas é difícil lembrar. Obrigada pela sua presença hoje, por ser essa mulher incrível, viu? Obrigada. E eu tenho certeza que todos vocês que estão acompanhando o podcast, que estão assistindo, né? Ela é uma mulher mais do que elegante. A elegância da doutora Coral não está só ao vestir, é uma elegância que vem de dentro para fora, que permeia toda a empatia que a doutora tem com todos ao seu redor. Não tenho dúvida de que vocês, quem não conhece a doutora Coral, ficou apaixonado por essa história e vai procurar saber ainda mais. Então, o que eu quero dizer para vocês, o meu muito obrigada e até o próximo episódio do podcast Histórias e Conexões. Tchau, pessoal!